Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Rede Sem Fio. Eu sou o professor Rômulo Santos e nessa aula vamos dar prosseguimento às discussões relacionadas à nossa disciplina, tá? Só lembrando que em razão do carnaval, do feriado do carnaval, essa aula ela está sendo gravada, tá? De forma assim especial, para permitir com que vocês continuem, né, tendo acesso ao curso e não tenha nenhum tipo de interrupção, beleza? Vamos lá. Nessa aula temos alguns objetivos a alcançar, né? Então, eu sempre coloco o slide de metas de aprendizagem para que a gente compreenda desde o início quais são, né, os objetivos que iremos alcançar ao longo da discussão, tá? Então, na aula de hoje, vamos explorar em profundidade as topologias que possibilitam aí conectividade móvel, as técnicas de acesso ao meio e os protocolos que são responsáveis por organizar e otimizar a transmissão de dados, tá? Além disso, abordaremos aí conceitos de alocação dinâmica de recursos, conceitos de gerenciamento de energia e de qualidade de serviço, né? O famoso QoS, tá? Além, é claro, tá? De abordar que eles refletem, né? Sobre as estratégias que influenciam tanto no desempenho quanto na confiabilidade e a segurança das redes, tá? Então, preparem-se para uma imersão nos fundamentos e aplicações práticas que tornam as comunicações sem fio cada vez mais essenciais aí dentro do nosso cenário atual, tá? E como primeiro ponto de partida para a nossa discussão, vamos falar sobre os diversos tipos de topologia, tá? A primeira delas, a topologia ponto a ponto, tá? Que é conhecida por P2P. Então, a gente vai abordar pelo menos três tipos de topologia. E topologia, pessoal, tem a ver com o arranjo geométrico, a forma como a rede ela é estruturada, tá? A estruturação da rede. Vamos lá. Topologia ponto a ponto, ela possui algumas características, tá? A primeira delas aí, né, a comunicação direta entre os dispositivos, né? Então perceba que nessa topologia, cada equipamento, né, e a gente entende por equipamento um computador, pode ser um sensor, pode ser um smartphone, notebook, um laptop, por aí vai, tá? Ele se conecta diretamente a um outro dispositivo, tá? Trocando dados sem que haja, nesse caso aí, nenhum tipo de roteador. Então não existe aí um access point, um servidor, né, que será responsável aí por controlar o fluxo de comunicação, tá? Por exemplo, é possível ligar dois computadores para, por exemplo, compartilhar arquivos, né? Ou então interligar dispositivos da internet das coisas, IoT, no ambiente industrial, sem que uma infraestrutura de rede complexa ela seja necessária, tá? Outra característica tem a ver com a responsabilidade por segurança e configuração, né? Isso significa o seguinte: cada dispositivo ele deve proteger seus dados e ele deve gerenciar suas configurações. Por exemplo, né, definir senhas, criptografar comunicações, monitorar acesso, dentre outros. Tá? Não existe uma autoridade central que ele vá estabelecer regras para todos os outros dispositivos, o que aumenta aí a necessidade de conhecimento técnico, tá? E cuidado por parte do usuário. E temos alguns exemplos aí para que a gente entenda, né, exemplos de uso, né? Eu posso ter conexão direta entre computadores, por exemplo, entre dois PCs que podem se comunicar para transferir arquivos, para, sei lá, para jogos do tipo multiplayer locais, tá? E dentro do contexto de dispositivos IoT, eu tenho sensores, posso ter câmeras, tá? Posso ter aí equipamentos industriais, né, que podem ser configurados para trocar informações entre si, né, sem depender, é claro, aí, de um servidor externo. E quais são as vantagens desse tipo de topologia? Primeiro, simplicidade. Percebam aí, tá, que a configuração e administração de uma rede P2P, uma ponto a ponto, ela costuma ser bem mais, digamos assim, direta, né, em comparação a redes maiores, né, por exemplo, redes cliente-servidor e outras são mais sofisticadas. Geralmente aí basta algumas configurações de rede no próprio dispositivo, tá? Sem, é claro, ali a necessidade de adquirir ou até mesmo a ter que montar um ponto de acesso que seja específico, tá? E tem também como vantagem a relação de custo-benefício, né? Ou seja, não há gastos significativos, né, com equipamentos de redes adicionais, como por exemplo a necessidade de adquirir switches, roteadores, né, de alto desempenho não é preciso, tá? E para pequenos negócios, ou seja, para ambientes domésticos, né, onde a demanda
de usuários ela é bem menor. Esse modelo se mostra bem econômico, tá? E temos ainda também como vantagem a privacidade, tá? A ausência de terceiros intermediários, tá? Os dados eles trafegam diretamente entre máquinas envolvidas. Isso diminui aí a exposição de informações a servidores externos, né, que são potencialmente ali, muitas vezes provedores de serviços, né, de internet, administradores de grandes redes, tá? Então a gente, né, elimina essa exposição da informação. No entanto, né, a rede ela também tem suas desvantagens, tá? Como, por exemplo, primeiro, limitação de alcance, tá? Os dispositivos eles precisam estar dentro de uma distância que permita aí a comunicação sem fio, entre eles, por exemplo, o alcance aí de um Wi-Fi ou o alcance de um Bluetooth que é menor ainda, tá? E também tem a limitação das barreiras físicas, tá? Ou das interferências, né, eletromagnéticas que podem aí prejudicar a estabilidade do sinal, tá? Outra desvantagem é a escalabilidade, então entende escalabilidade pela capacidade de crescimento, tá? À medida que os números de dispositivos eles começam a crescer, a rede ela pode ficar, digamos assim, sobrecarregada, tá? Cada nó ele deve gerenciar não apenas a própria conexão, mas também, em alguns casos, o roteamento de informações. E pode acontecer aí lentidão, tá? Ou seja, aumento de latência, falhas de conexão, né, em redes que ela tem uma quantidade muito grande de dispositivos. E por fim, a gente tem ainda como desvantagem o gerenciamento de segurança, tá? Ou seja, cada dispositivo ele será responsável pela sua defesa, exigindo aí configurações adequadas para prevenir ataques, né, e falhas de segurança, tá? Em comparação com a rede de gerenciamento centralizado, ela torna-se mais completa, né? Manter um padrão de proteção uniforme entre todos os nós, em razão de que eu tenho que configurar um a um, tá? Temos ainda, pessoal, uma segunda topologia, tá? Que é a infraestrutura, também conhecido por WLAN, tá? A topologia de infraestrutura WLAN, né, comumente utilizados aí, por exemplo, em redes do tipo Wi-Fi, ela se baseia em um ponto de acesso central, tá? Que geralmente ele faz o quê? Ele controla ali, gerencia toda a comunicação sem fio entre os dispositivos que estão conectados, tá? Vamos lá, vamos falar sobre algumas características dela, tá? Por exemplo, do ponto de vista de conceituação, é a forma mais comum de rede Wi-Fi, né? Isso significa que a arquitetura mais tradicional em residências, em escritórios, né? Em estabelecimentos comerciais, sejam eles, né, públicos ou privados e por aí vai. Em geral, um roteador sem fio, ele atua como se fosse o que? Um ponto de acesso, um access point, um AP, né? Ao qual todos os outros dispositivos eles se conectam via Wi-Fi, tá? E tem também como característica ali, como conceituação, a ligação à internet, tá? O roteador ele recebe, né, a internet por meio normalmente de um cabo internet ou de uma fibra, dependendo ali das características do provedor, tá? E ele distribui de a forma sem fio, não é isso? Para os outros dispositivos da rede, tá? Assim, cada dispositivo ele vai enxergar apenas ali o roteador como ponto de saída para a internet, né? Simplificando aí a configuração da rede, tá? E quanto às suas características? Primeiro, ponto de acesso central, já falamos e aí vamos tecer maiores comentários, né? Que todos os dispositivos, né? Eles se conectam a um único roteador, né? Um access point. O roteador ele controla o fluxo de dados, né? Isso significa que ele vai gerenciar a distribuição de endereços IPs, né? Através de protocolos, por exemplo, DHCP. Ele vai reforçar a parte da segurança, né? Utilizando o mecanismo de firewall, né? De filtro de pacotes, né? Ou até mesmo a adoção de criptografia, né? Para dificultar o acesso à informação. Ele tem como característica a segurança configurável, né? Ou seja, suporte a protocolos de criptografia, né? Já falamos sobre alguns na aula passada, né? WAP2, WAP3, né? Senhas de acesso e filtros de endereçamento do tipo MAC address, tá? E também ele facilita a implementação de camadas de segurança, impedindo aí acesso não autorizado, tá? Quanto à cobertura, a distância máxima de conexão ela é bem limitada ao alcance do roteador sem fio, tá? Isso significa que obstáculos como parede, como mobiliários, né, interferências podem afetar na qualidade do sinal, né? E é possível também ampliar a área de cobertura com dispositivos repetidores, né, extensores, né, outros access points adicionais. Quanto à confiabilidade, né, geralmente recomendada aí para uso doméstico e empresarial, desde que haja aí uma configuração adequada, né, e um posicionamento correto do roteador, tá? Ela utiliza alguns padrões, né, padrões aí 80211, né,
Por exemplo, né, banda de frequência de 2.4 a 5, falamos na aula passada, né? Rede 2.4 tem maior alcance, enquanto a rede 5 ela oferece maior velocidade, tá? Uso aí de múltiplas antenas, né? Do caso MIMO aí, né? Múltiplos roteadores suportam múltiplas antenas para transmissão e recepção de forma simultânea, né? Isso aí aumenta a capacidade, melhora a eficiência da rede, né? Vamos lá, temos ainda, pessoal, como característica da infraestrutura WLAN, né, algumas aplicações principais, né? Eu posso aplicar ela do tipo hotspot Wi-Fi, né? Ou seja, em lugares públicos, né? Aeroporto, café, shopping, por exemplo, né? Que oferecem internet por meio de um ponto de acesso sem fio ligado à internet, tá? Ou até mesmo usuários, eles podem conectar notebooks, né? Smartphone, tablets, sem complicações, geralmente aí como ponto de autenticação simples, né? Ou até mesmo gratuito, tá? Posso usar aí como rede domésticas, tá? Normalmente composta aí por um roteador sem fio como ponto central, né? E ela facilita o acesso em múltiplos dispositivos, né? Smartphones, Smart TV, notebooks, né? Sobre uma mesma rede, né? Integrando aí recursos como compartilhamento de arquivos ou até mesmo como compartilhamento de impressora, né? De rede. E eu posso também fazer um uso em redes empresariais, né? Geralmente aí conta com controladores de rede, né? Que gerenciam diversos pontos de acesso que são espalhados pela empresa, né? Permitindo aí uma maior estabilidade, uma maior confiabilidade, pois toda a cobertura Wi-Fi ela é unificada, né? E são adotadas políticas de segurança e de configuração, né? Que são aplicadas de maneira padronizada. Como tem vantagem? Tem escalabilidade, né? A capacidade de crescimento, a rede ela pode ser ampliada, né? Com a adição de novos access points, né? Gerenciamento centralizado significa que um controlador de rede ele vai administrar todos os dispositivos conectados e as configurações de segurança, tá? E temos aí a parte da segurança propriamente dita, né? Ou seja, permite aí a adoção de protocolos robustos de criptografia, né? Configuração de firewall para filtrar aí o tráfego da rede, né? E facilita a aplicação também de políticas de segurança, né? E como desvantagem, né, temos aí o custo, geralmente ele é mais alto, né, em comparação com outros tipos de topologia, exige aí hardware adicional, que são os access points, os controladores, tá? Que faz com que você vai ter um investimento inicial mais alto, né? O custo ele aumenta de acordo com o número de pontos de acesso necessário para cobrir a determinada área necessária, tá? Desvantagem também a complexidade, tá? Ou seja, a instalação e a manutenção dessas redes, elas podem demandar conhecimento técnico mais aprofundado, né? Sobretudo aí em redes empresariais que elas são grandes, tá? E tem também aí a dependência de energia, né? Ou seja, cada ponto de acesso ele vai precisar de alimentação elétrica constante, né? O que vai limitar aí a flexibilidade de posicionamento. Beleza? Vamos lá. A terceira e última topologia é a topologia chamada WLAN, só que do tipo ad hoc, né? O ad hoc, né? Enfim, tá? Do ponto de vista de conceituação, ela usa ali a conexão direta, né? Ou seja, dispositivos ali se comunicam uns com os outros sem depender de um roteador, né? Ou de um ponto de acesso, e também não há um administrador ou uma infraestrutura fixa para controlar transmissões, tá? Cada nó ele colabora aí de forma independente, tá? E outra característica aí é que é bem simples, né? E é flexível, né? A rede ad hoc, ela pode ser criada de forma muito rápida, né? Em qualquer ambiente, até mesmo aí em locais sem que tenha acesso à internet, né? Onde você vai trocar ali informações na sua rede local, tá? Que é ideal para cenários onde é necessário estabelecer uma conexão temporária ou uma conexão emergencial, né? Por exemplo, sei lá, uma reunião rápida, né? Você precisa trocar informações ali. E possui as seguintes características, tá? Fácil configuração, ou seja, basta os dispositivos estarem habilitados para se comunicar, né? E geralmente a configuração é feita através de ajustes básicos, bem simples aí, né? No próprio sistema operacional. Flexibilidade, né? De implantação, isso significa que pode ser dispensado roteadores, né? Ou infraestrutura complexa, né? Ou seja, pode ser montada e desmontada muito rápida, né? Atendendo aí a necessidades que são pontuais, né? De troca de dados. E ela tem limitação de alcance, né? Outra característica dela, ou seja, cada dispositivo ele tem o seu próprio raio de transmissão, né? Determinado pelo hardware que está sendo utilizado pela antena ali, né? Pela potência de transmissão
né, da placa de rede sem fio, tá? Em áreas que elas são extensas, né, a comunicação pode ser prejudicada, né, em razão aí dessa limitação, né, apresentada pelo dispositivo. E quanto à segurança, tá? Como não há um controle central, é necessário aí que cada dispositivo ele implemente os seus mecanismos de segurança, né, como criptografia, outras medidas para a proteção, né, dos seus dados, tá? E falhas na configuração de segurança podem comprometer aí toda a rede, né? Pois não existe aí nenhum ponto que ele vai necessitar de uma autenticação centralizada, tá? Temos ainda, pessoal, algumas técnicas de acesso ao meio. Isso aqui é bem legal, tá? As técnicas de acesso ao meio, elas têm como propósito gerenciar o uso de canal de comunicação, tá? Em redes, de modo a evitar colisões de pacote, né? E assegurar que a transmissão de dados ela seja eficiente, tá? Cada abordagem, ela determina quando e como os dispositivos eles podem evitar enviar dados, né? Garantindo uma maior, digamos assim, ordenação, né, um melhor desempenho da rede, tá? E tem algumas características, tá? Por exemplo, a primeira delas aí é o acesso aleatório. Para isso ele utiliza um protocolo chamado CSMA-CD, né, que é detecção de colisão, tá? E o funcionamento dele é mais ou menos da seguinte forma, tá? Em redes que são baseadas nesse protocolo CSMA-CD e de detecção de colisão, tá? Muito comum, por exemplo, nos protocolos Ethernet, vários dispositivos eles tentam acessar o meio, né, simultaneamente, tentam transmitir ao mesmo tempo. Perceba que o meio é o A, né, eles tentam acessar o meio. Antes de transmitir, o que é que eles fazem? Cada dispositivo ele escuta, não é isso? Se o meio está livre ou não, se alguém está transmitindo ou não. Se não tiver ninguém transmitindo, o que é que ele faz? Ele inicia a transmissão. Tá? Se acontecer uma colisão, imagina, né? O Rômulo falando com a Ana, o Pedro falando com o Mário. Né? Se há uma colisão de pacotes, né? Ou seja, dois ou mais dispositivos começarem a enviar dados ao mesmo tempo, os dispositivos eles conseguem detectar, né? Ou seja, ele faz aí a detecção da colisão, né? E essa colisão ela é interrompida a transmissão, né? Porque você vai ver que vai ter perda de pacote, né? Qual que é o critério de disputa, tá? O vencedor é aquele que após a entrega, aliás, a detecção da colisão, ele faz uma nova tentativa de envio, né? Após um tempo aleatório, né? Percebe que há problema, opa, para de transmitir, né, um tempo aleatório, sei lá, que vai ser 5 segundos, outro vai ser 10, né, e eles voltam aí a transmitir. Legal? Quais são os prós e contras disso? Né? Pontos positivos. Simples, né, de implementar e de operar em ambiente com, sei lá, um número moderado de dispositivos. E contra que a rede ela pode ficar muito congestionada, tá? Ou seja, pode haver várias colisões frequentemente, o que vai gerar aí atraso, vai gerar desperdício de banda, tá? A segunda técnica aí, ela utiliza o princípio do acesso determinístico, tá? Utilizando, é claro, o protocolo TDMA. Né? E como que é o funcionamento dela? Baseia-se na divisão do tempo, em intervalos, ou seja, cada dispositivo ele vai receber um tempo para que ele possa enviar os seus dados. E é claro, como tem um tempo aí, né, evita-se a colisão, não tem problema, tá? Pois cada um dos dispositivos transmite aí a sua fatia de tempo, tá? Qual que é o ponto positivo? O benefício aí, ele vai prevenir é, colisão, né? Permite aí a previsibilidade quanto ao uso do meio, né? E adequado em cenários em que a transmissão de dispositivos ela é bastante crítica, tá? Ou seja, sei lá, tipo rede de sensores industriais. Temos ainda, né, pessoal, o acesso controlado, o terceiro aí, utiliza o protocolo chamado CSMA-CA, né? Que agora ele é o quê? Ele evita a colisão. Esse protocolo ele é fantástico, tá? Muito comum em redes Wi-Fi, né? No nosso caso aí, em que dispositivos da estação de trabalho ela escuta o meio, se está livre ou não, né? Para evitar colisão, né? Há um mecanismo de solicitação, né? Ou seja, um request to send, né? E uma confirmação de envio, um clear to send. Legal? Enquanto o CSMA-CD, aquele primeiro, né, a detecção ocorre após a colisão. No CSMA-CA, a ideia é evitar que ela aconteça, né? Controlando aí os acessos e definindo aí intervalos de espera. Beleza? Qual que é a vantagem desse mecanismo? Tá? Melhor para ambientes em que colisões elas precisam ser raras, por exemplo, um ambiente de rede sem fio. Ele pode gerenciar algumas políticas de prioridade, né? Eu posso colocar aí QoS, dependendo aí do padrão, né, de protocolo que é utilizado. Ok? Vamos lá, temos ainda, pessoal, alocação dinâmica de recursos, tá? Então, assim, esse também é um conceito bem interessante, tá? Alocação dinâmica de recursos é uma abordagem
na qual os recursos da rede, como largura de banda, como, sei lá, o consumo de energia elétrica ou outras características, tá? Eles são distribuídos de forma flexível, conforme a necessidade de cada aplicação ou dispositivo, priorizando aí usos críticos e otimizando o desempenho, tá? Vamos falar aí sobre algumas características da alocação dinâmica de recursos. Vamos começar pelo conceito, né? Gerenciamento flexível, isso significa que em vez de reservar uma quantidade fixa de largura de banda ou, sei lá, de outro dispositivo, a rede ela vai ajustando dinamicamente de acordo com a demanda. O objetivo é maximizar a eficiência, tá? Atender melhor, né, a aplicações que necessitam de mais recursos, né, ou, né, aquelas que não precisam de tantos recursos. E quais são as principais técnicas de fazer a alocação dinâmica de recursos? Primeiro, alocação de largura de banda dinâmica, tá? A rede ela detecta aplicações que exijam mais banda, né, como por exemplo transmissão de vídeo, né, transmissão em tempo real, né, stream, né, e aumenta aí a capacidade alocada a ela. Tá? Por exemplo, em uma videoconferência de um curso, ele vai receber aí uma prioridade de banda maior, né, para fazer download de arquivos, dentre outras coisas, tá? Temos aí a segunda técnica, que é alocação de energia dinâmica, tá? Ou seja, o ajuste do consumo de energia dos dispositivos é de acordo com a sua necessidade. Ou seja, a bateria disponível, ou sei lá, a intensidade de uso, tá? Por exemplo, se um dispositivo ele está com um nível de bateria baixo, que eu vou fazer? Eu vou reduzir a sua potência de transmissão, tá? Ou a sua frequência de envio de dados, para que ele consiga ter um tempo maior, né? Para prolongar aí a sua autonomia, tá? Temos também aí a alocação de recursos por demanda, né? Os recursos adicionais, eles são fornecidos quando há uma solicitação explícita, tá? Ou quando um evento ele vai demandar aí mais capacidade. Sei lá, por exemplo, né, uma transferência de arquivos, desde que o arquivo seja muito grande, tá? Temos ainda a alocação de recursos por prioridade, legal? Ou seja, é definido aí um conjunto de prioridades, né, para diferentes tipos de tráfego, né, garantindo aí o atendimento preferencial, né, para cada tipo de tarefas que elas são mais críticas, né? Por exemplo, digamos que eu tenho uma aplicação financeira, né, ou um serviço de emergência, ele recebe aí uma prioridade de rede em comparação a serviços de entretenimento, que talvez não sejam mais importantes. E por fim, pessoal, temos aí alocação de recursos por localização, tá? Por exemplo, nesse caso aí, ele vai se basear na proximidade dos dispositivos em relação a pontos de acesso, né, ou antenas, com menor sobrecarga de rede, né? Por exemplo, tá? Se um dispositivo ele está perto de um access point, tá? Que não está muito ocupado, mais recursos podem ser alocados a ele, melhorando, é claro, aí a sua experiência de conexão. Tá? Rômulo, e sobre a parte de gerenciamento de memória, tá? Galera, essa parte também é bem interessante, tá? O gerenciamento de memória, ele consiste em um conjunto de práticas, de técnicas que visam aí prolongar a autonomia do dispositivo eletrônico, tá? Reduzir os custos de operação e manter, é claro, a confiabilidade das redes, tá? Especialmente nos casos em que equipamentos eles funcionam com baterias ou precisam permanecer ativos por longo período de tempo, tá? Vamos lá para algumas características, tá? Primeiro, quanto à importância, né? Aumento da vida útil das baterias. Em dispositivos móveis, em dispositivos aí IoT, né? Internet das coisas, o consumo de energia ele determina se o equipamento pode operar por horas, por dias, sem nenhum tipo de sobrecarga, tá? Um bom gerenciamento dessa bateria, ela vai evitar a necessidade de situações frequentes, né, substituições frequentes ou intervalos de inatividade. Redução dos custos operacionais, né, ela é importante, né, ou seja, as redes com menor custo de energia, ela demanda menos recursos, tá, de infraestrutura, né, e organizações que reduzem aí despesas de eletricidade, né, e manutenção de baterias, elas apresentam aí um gasto menor, tá? Temos também a parte da disponibilidade, né, da confiabilidade, tá? Equipamentos com bateria eficiente, né, ou que desligam componentes ociosos permanecem por mais tempo ativos, diminuindo aí as quedas de serviço, tá?
Maior autonomia melhora a experiência do usuário, pois o dispositivo ele tem menos riscos de ficar sem energia por meio de uma tarefa crítica, por exemplo. Tá? E quais são as técnicas que a gente pode oferecer para gerenciamento de energia? Primeiro, modo de espera, famoso aí standby, ou seja, se o dispositivo ele permanecer inativo, né, até o momento em que ele precisa operar ou transmitir. Né? E inativo ele está consumindo o mínimo de energia, tá? Ele ajuda a poupar energia ao reduzir o processamento e o envio de sinais desnecessários. A segunda técnica aí é a economia em espera, né, chamada aí de Power Save Mode, né, que diminui a taxa de transmissão ou aumenta aí o intervalo de envio para reduzir a atividade, né, principalmente em dispositivos aí que utilizam ondas de rádio, tá? Usado com bastante frequência, né, em rede sem fio, legal? Rede Bluetooth também utiliza bastante para interromper ou para diminuir transmissões quando não há dados que são urgentes. Terceira técnica aí é redução do consumo mesmo, tá? Ou seja, ajustes feitos no hardware, né? Regulando ali o brilho da tela, fazendo ali a desativação de recursos que são ociosos, como sensores, funções de conectividade, dentre outras, tá? Tais ajustes aí, eles podem ser programados ou podem ser de forma dinâmica, tá? Conforme aí a carga de trabalho e as condições de uso de cada dispositivo. Temos também algoritmos de roteamento, essa é bem interessante, tá? Em redes móveis ou redes sem fios, algoritmos eles podem optar por rotas mais curtas, né? Ou com menos saltos, né? Reduzindo aí o esforço de retransmissão. Isso aí minimiza a distância percorrida pelos dados, o que vai impactar diretamente no consumo energético geral da rede. E temos ainda, para finalizar a discussão sobre gerenciamento de energia, os gerenciamentos em redes ad hoc, né? Ad hoc. Diminuição do alcance de transmissão, né? Um dos fatores que pode melhorar isso aí, e seleção aí de rotas mais curtas para economizar bateria. Eu também posso reduzir o overhead, né? Pense em overhead como se fosse, sei lá, né? Pacotes de controle, sinais redundantes, né? Tudo isso para poupar o tráfego e, como consequência disso, reduzir o consumo energético, tá? Temos ainda alguns protocolos, tá, pessoal, de gerenciamento de energia. Então perceba, tá, que as redes sem fios ela tem essa preocupação em você ter um bom consumo energético, né, porque em muitos setores o equipamento ele opera com baterias, tá? Principalmente dentro de um cenário aí de redes sem fio utilizando aí pela internet das coisas, tá? Então eu tenho que ter protocolos para gerenciar a energia, tá? Ou seja, esses protocolos aí de gerenciamento de energia em redes, ele tem a finalidade de reduzir o consumo, né, de energia elétrica e ao mesmo tempo manter ali a eficiência na comunicação entre os dispositivos, tá? Ele pode ser do tipo centralizado, né? Ou seja, existe um servidor ali que controla e monitora e ao mesmo tempo vai ajustando ali a potência de transmissão de todos os dispositivos presentes na rede, ou pode ser distribuído, né? Ou seja, cada dispositivo ele vai gerenciar a sua própria energia com base aí em parâmetros locais, por exemplo, sei lá, interferência, nível de bateria, distância até o receptor. Quanto maior a distância, maior a potência de energia e, como consequência, gasta mais energia, tá? Vamos lá, algumas técnicas a gente pode utilizar para aperfeiçoar esse gerenciamento de energia, tá? Existe uma técnica chamada de threshold based, né? E essa técnica aí, ela atua dentro do seguinte cenário, tá? Ou seja, eu posso fazer ajustes baseados em limite de energia, ou seja, cada dispositivo ele ajusta a potência de transmissão conforme aí o seu valor limite, né? Se o sinal atinge ou se o sinal excede esse limiar, o dispositivo ele reduz ou pode aumentar a potência para manter aí o consumo de energia dentro de um patamar que ele é definido, tá? Isso garante aí que tem que ter a garantia de que o sinal ele seja suficiente, né? Ou seja, deve ser assegurado nessa configuração que o sinal transmitido ele seja forte o suficiente para que ele consiga alcançar o dispositivo, tá? Sem, entretanto, desperdiçar energia com potência excessiva, tá? Temos uma técnica chamada de interference based, né? Ou seja, ela tem como característica, né? Ela monitora a interferência ambiental. Isso aqui é bastante importante, tá, pessoal? Presta atenção. Vamos lá. Ela vai avaliar o nível de ruído
e as colisões que acontecem na rede, por exemplo, checando ali a potência do sinal de um terceiro, tá? E ela também ela consegue, ela vai regular essa potência, né? Ou seja, a transmissão ela é ajustada para minimizar colisões e a degradação do sinal, legal? Em locais com muita interferência, a potência ela pode ser reduzida para não competir com outros dispositivos, né? Caso contrário, ela pode ser aumentada justamente para, digamos assim, garantir a comunicação, ok? Terceira técnica ali, temos uma técnica chamada de rate based, né? E ela tem como característica, né, a relação com a taxa de dados, né? Ou seja, a potência de transmissão, ela é correlacionada à velocidade desejada ou, vamos lá, ao volume, né, de dados que eu quero enviar, por exemplo. E esse ajuste ele pode ser feito de forma dinâmica, tá? Isso significa que se a aplicação ela precisar de um alto throughput, né, um alto vazão ou desempenho, o dispositivo ele vai aumentar a potência e a taxa de transmissão. Em situações de tráfego, digamos assim, mais leve ou que não seja tão crítico, tá? Eu posso reduzir a velocidade, né? E em consequência disso eu também reduzo aí o consumo de energia elétrica, tá? E por que que essas técnicas são importantes, tá? Vamos lá. Primeiro, eficiência energética, tá? Dispositivos movidos a bateria, smartphone, dispositivos IoT, sensores remotos, né? Eles podem operar por mais tempo antes de precisar de uma recarga ou de uma substituição de bateria. Menor interferências, tá? Ou seja, ajustando a potência, reduz a poluição do espectro eletromagnético, melhorando aí a qualidade global das comunicações. E o terceiro, pessoal, é a manutenção de desempenho. Mesmo com a economia de energia, garante-se que a entrega dos dados ela tem um nível adequado de sinal, né, sem perdas significativas na transmissão de dados. Ok? Dentro ainda do cenário do protocolo de gerenciamento de energia, tá? Um assunto bastante extenso aí dentro do universo das redes Wi-Fi. Temos ainda o seguinte, tá, pessoal? Protocolo de gerenciamento de energia, eles complementam técnicas de controle de potência, né, threshold, interference, rate based, né, visando aí tanto a redução do consumo quanto a manutenção do desempenho, tá? Em dispositivos sem fio, né? Vamos listar aí alguns desses protocolos aí, tá? Temos ali o I3E802, né, Power Save Mode, né? Já falamos um pouco sobre ele. E agora vamos mergulhar um pouco no PSM, né? Power Save Mode, né? Em que situações ele se aplica? Primeiro, ele é amplamente utilizado em rede Wi-Fi, né, que é o padrão 802.11. Como é que ele funciona? Os dispositivos eles entram em modo de espera quando não estão ativos, transmitindo ou recebendo dados, tá? O access point, né, ele armazena pacotes destinados aos dispositivos até ele acordar em intervalos específicos para verificar se há dado ou não a receber. E qual que é o benefício desse protocolo? A bateria dos dispositivos ela dura mais, né? Pois eles ficam inativos sempre que possível, tá? Sem prejudicar, é claro, o envio de dados urgentes, né? Como, por exemplo, em videoconferências, streaming, entre outros, tá? Temos aí um outro protocolo chamado protocolo de redes sensores sem fio, né? Que é o Wireless Sensor Network, né? Que é o WSN. Vamos lá, vamos contextualizar esse cara. Eles foram feitos aí, eles foram construídos para dispositivos com recursos muito limitados, né? Bateria e poder de processamento bem pequenininho, né? Usados principalmente aí, pessoal, em ambientes de monitoramento. Pode ser na agricultura, na indústria, na área de saúde, dentre outros, tá? Vamos lá, alguns exemplos aí para que a gente possa melhor entender, né? Por exemplo, o Low Energy Adapt Cluster Hierarchy, né? Famoso LEACH. Tá? Ele vai agrupar sensores em cluster para otimizar a comunicação, reduzindo aí o número de transmissões diretas para a base. Temos um outro protocolo chamado HEED, né, que vem de Hybrid Energy Efficient Distributed Cluster, né? Ou seja, ele vai escolher dinamicamente grupos, né,
nódulos, cabeças ali do cluster, considerando aí o nível de energia restante. E temos um terceiro que é o Pegasus, né? Power Efficiency Getting in Sensor Information System. Nesse caso, ele vai criar cadeias de nós, tá? Em vez de cluster, minimizando aí os saltos de comunicação. E quais são os pontos fortes disso? Primeiro, todas essas estratégias elas focam em coleta de dados em roteamento energeticamente eficientes, ou seja, visando sempre aí prolongar a vida de cada nó sensor, tá? Temos ainda como tecnologia ali as redes, né, BLE, né, que vem de Bluetooth Low Energy, né, Advanced Extensions, né, cujo propósito é atender aplicações IoT, né, que demandam transmissões de baixo consumo energético, né, como wearables, né, são aqueles dispositivos domésticos inteligentes que a gente utiliza, né, que é aqueles relógios inteligentes, né, que monitoram aí um conjunto de aspectos da nossa vida diária, né, batimento cardíaco, pressão, enfim, tá? Como que é o funcionamento desses dispositivos, tá? Os dispositivos eles vão enviando e vão recebendo informações em intervalos mais longos, né, diminuindo aí a frequência de ativação do rádio, né, as extensões de publicidade permite aí a troca inicial de dados de forma rápida e com restrição de energia. E qual que é o ganho disso? Vamos lá, redução de consumo, aumento de autonomia dos dispositivos, né, alimentados aí por baterias que são bem pequenininhas, né? Tudo isso para manter a praticidade do Bluetooth. Para finalizar a discussão, temos aí, né, o Zigbee Green Power, né? Energia verde vinda aí do Zigbee, né? A finalidade dessa estratégia e desses protocolos é voltado à automação residencial, também pode ser aplicado em automação industrial e com foco aí no baixo consumo, tá? Suas características são, uma extensão do protocolo Zigbee, né, projetada para sensores e dispositivos que são alimentados por bateria ou mesmo por energia. Ela pode ser colhida através do ambiente, né, chamada Energy Harvesting, tá? E ele adota aí modos de operação em que os nós eles passam boa parte do tempo, né, em inatividade, né, despertando apenas para transmitir ou para receber dados essenciais. Então perceba que, né, ele compartilha aquela característica do standby, né? O cara passa a maior parte do tempo ali dormindo e só é ativado no momento de receber ou transmitir algo. E qual que é o benefício disso aí, tá? Ele permite aí grande longevidade, né, dos dispositivos, reduzindo aí trocas e recargas de bateria. Legal? Agora a gente vai entrar, pessoal, em uma discussão totalmente diferente, né? Que é uma discussão voltada para a parte de qualidade de serviço dentro das nossas redes sem fio, tá? E o que é que vem a ser o conceito de qualidade de serviço, tá? Pessoal, o QoS, né, engloba em um conjunto de técnicas e de mecanismos que são voltados aí a garantir o desempenho, garantir confiabilidade e garantir a segurança mínimos para o tráfego de dados dentro de uma rede sem fio. Na prática, o QoS ele vai definir como a rede ela vai alocar recursos para cada tipo de aplicação ou cada tipo de dado, de modo que as comunicações essenciais, como comunicação por voz, videoconferência, elas tenham mais prioridades em relação a outros tipos de comunicação, tá? Vamos lá, do ponto de vista de conceituação aí, tá? Ela busca assegurar desempenho, ou seja, define políticas para controlar largura de banda, latência, taxa de erros, né, em transmissões, evitando aí congestionamento e garantindo boa experiência para os usuários, tá? Tem ali a parte da confiabilidade, da segurança mínima, né, ou seja, visa evitar perdas de pacotes, né, que possam comprometer serviços críticos, como por exemplo, telemedicina, né, transações financeiras que são bastante críticos, tá? Pode incluir serviços de encriptação e autenticação, né, com o intuito de mitigar, né, reduzir ali os riscos de interceptação ou acesso não autorizado aos dados. E também tem como característica ali, né, a prioridade para aplicações específicas, tá? Isso significa que ela vai estabelecer classes de serviço, né, ou faixas
de prioridade, né, que vão permitir que certos aplicativos, né, por exemplo, uma comunicação VoIP, né, um vídeo em tempo real, né, ele receba um tratamento, né, um tratamento especial, né, como, por exemplo, ele vai ter uma maior largura de banda, ele vai ter uma menor latência, tá, para manter ali a sua qualidade na comunicação, né? E por que que tudo isso é importante? Primeiro, os recursos eles são limitados. Então, os recursos na rede sem fio eles são limitados, tá? A largura de banda ela é limitada. Normalmente é menor do que uma rede cabeada. Tá? Além, é claro, de ser compartilhada por vários dispositivos. Tá? E também tem o aspecto da energia. Né? Em dispositivos móveis, o gerenciamento do consumo energético ele é crítico. Tá? E o QoS, a qualidade de serviço, ela ajuda a evitar transmissões desnecessárias ou transmissões repetidas. Tá? Temos também que existe um canal de comunicação variável, tá? Ou seja, suscetível a interferências, né? Outros dispositivos na mesma faixa de frequência, redes vizinhas, sei lá, outros tipos de aparelho eletrônicos, eles podem degradar o sinal dessa rede. Tá? E também tem o aspecto da flutuação no sinal, né? Ou seja, a variação na intensidade do sinal, né? Movimento de usuários, obstáculos que podem estar ali dentro físicos da rede, né? Sei lá, paredes, mobiliário, né? Dentre outros, eles podem afetar a estabilidade e a taxa de dados, tá? Vamos lá, exemplo de algumas aplicações que exigem QoS, tá? Falamos aí do stream de vídeo, né? Necessita aí ter uma banda estável, né, para evitar congestionamento ou queda na qualidade, né? Imagina, você está ali numa aula que está sendo transmitida ao vivo, né, que é o nosso caso, e de repente eu não ter a banda estável ali. Vai acontecer que vai congelar, o professor vai falar, você não vão conseguir acompanhar, e é bastante ruim, né? Exige aí um tratamento de qualidade de serviço, né? Transmissão VoIP, né? Voz sobre IP, exige aí baixa latência e exige a característica de jitter, né? Jitter é variação no atraso. Então, a variação no atraso tem que ser igual, né? Não pode o sinal chegar todo encavalado ao mesmo tempo ou uma diferença grande de uma comunicação para outra, né? Para manter a clareza nas comunicações. Imagina, né? Você fala e demora para, né, ir a sua frase de uma ponta para outra, o cara não vai conseguir entender aquilo ali. Então, assim, o atraso é ruim, a variação no atraso é pior ainda. Legal? E temos ali características de aplicações que elas são críticas, né? Ou seja, monitoramento remoto de equipamentos médicos, sistema de controle industrial, transações financeiras. Imagina, tá? Um operador Visa ou Mastercard ficar horas fora do ar, né? Quanto que é o prejuízo financeiro de uma empresa dessa que é crítica e exige um tratamento especial em suas transmissões, tá? Para isso, a gente utiliza algumas técnicas, tá, de gerenciamento de rede sem fio, legal? E as técnicas de gerenciamento de rede sem fio, elas visam otimizar o uso dos recursos disponíveis, tá? Como largura de banda, energia, capacidade de processamento, garantindo aí que os dispositivos, né, em cenários de tráfego, né, eles recebam ali um tratamento adequado de acordo com as suas necessidades, né, de desempenho e de prioridade, tá? Vamos lá, algumas características aí de técnica para controlar, gerenciar a rede, né? Por exemplo, priorização de tráfego, tá? O que é isso aí, tá? A atribuição de diferentes níveis de importância a cada tipo de tráfego, de acordo aí com a criticidade, né, ou os requisitos de qualidade. Por exemplo, voz e vídeo, né, precisam ter menor latência, tá? Eles vão receber uma prioridade superior em relação a, por exemplo, um download de arquivo ou algo que é navegado pela internet, tá? E qual que é o benefício disso? Garante que aplicações sensíveis, né, sejam sensíveis ao atraso, né, como videoconferência, funcione sem nenhum tipo de interrupção ou queda de qualidade. Temos aí a reserva de largura de banda, a segunda ali, tá, pessoal? Ela visa assegurar que determinados fluxos de dados eles tenham qualidade de banda necessária para manter um mínimo aí de QoS, tá? O seu funcionamento é da seguinte forma, né? A rede ela vai alocar previamente uma fração da capacidade total dos serviços críticos, né? Por exemplo, stream de vídeo em alta definição, impedindo aí que outros ocupem todo o canal, tá? E qual que é a vantagem dessa técnica aí? Ela pode minimizar a chance de congestionamento para serviços que sofrem, né, com oscilações
de banda, tá? Terceira técnica ali é o controle de congestionamento, tá? Ele vai monitorar o tráfego da rede para detectar quando há uma sobrecarga, né, mais dados a ser transmitidos do que a largura que a banda pode suportar. E quais as ações que ele pode fazer? Primeiro, descartar pacotes, né, em casos extremos, tá? A rede ela pode sair descartando, né, pacotes de menor prioridade, né, para evitar o congestionamento, né, em casos extremos, tá, pessoal? Ou pode reduzir a taxa de transmissão, né? Ou seja, ele vê que o negócio está congestionado, alguns pontos, né, tão congestionados. O que é que eu vou fazer para evitar saturar a rede? Eu vou diminuir, né, o envio de dados, né? Tudo isso aí evita colapso totais das redes, né, mantendo aí um serviço aceitável de desempenho. Temos ali o gerenciamento de recursos, né, o quarto item ali, né, que visa equilibrar a demanda por largura de banda e energia de forma a manter a eficiência e a longevidade do dispositivo de rede sem fio, né? Temos como exemplo de técnicas ali o balanceamento de carga, que ele vai distribuir conexões entre vários pontos de acesso ou roteadores para evitar sobrecarga de um único ponto, tá? Temos ainda o gerenciamento de energia, que ele vai reduzir o consumo de bateria em dispositivos móveis para diminuir a potência de transmissão. Já falamos muito sobre isso, tá? E qual o benefício de tudo isso aí? Melhora a estabilidade da rede, prolonga ali o tempo de operação dos dispositivos alimentados por bateria, tá? E por fim, para finalizar a discussão sobre as técnicas de gerenciamento utilizadas aí em rede sem fio, temos a classificação de tráfego, tá? Ele vai identificar, né, o tipo de tráfego. É voz, é vídeo, são dados críticos, é navegação, é e-mail, é download, o que é, tá? Por meio de uma marcação, né, de pacote, né, ou de uma análise de protocolos, tá? E a finalidade aí é aplicar políticas de QoS de qualidade de serviço apropriadas a cada tipo de categoria de serviço, de tráfego, tá? E qual que é o resultado disso aí? Uma maior granularidade no controle dos dispositivos, das prioridades, né? Assegurando que cada classe de serviço, né, de aplicação, ela receba ali a qualidade necessária sem que haja desperdício de recursos, beleza? E tudo isso funciona, pessoal, por meio de algoritmos de roteamento, tá? Os algoritmos de roteamento, eles são voltados para a qualidade de serviço, tá? Ou seja, vão definir como o tráfego de rede ele deve ser encaminhado para garantir requisitos de desempenho, né, para aplicação ou para fluxo de dados, tá? Vamos lá, dentro dos algoritmos aí, nesse slide a gente apresentamos três, que são os mais importantes aí, né? Temos aí o Diffserver, né, o primeiro ali. Ele funciona, ele classifica o tráfego em diferentes categorias ou classes, né, e cada uma com seu nível de prioridade ou exigência de rede, tá? Em seguida, os roteadores, eles aplicam essa política, né, de controle de fila para cada tipo de categoria. Qual que é a vantagem? Escalabilidade, as marcações de prioridade são inseridas nos pacotes, né, ali na camada IP, e os roteadores eles interpretam esses marcadores de forma simples e rápida, tá? E tem aí uma menor carga de sinalização, tá? Não há necessidade de estabelecer conexões individuais com cada fluxo, tá? Como limitação, ele tem uma menor precisão, né? Ou seja, o tratamento é baseado em classes de serviço, né? Não tem fluxos individuais, né? O que pode ser insuficiente para aplicações que exigem, sei lá, um QoS mais específico, tá? Temos um segundo algoritmo que é o int-serve, né? E ele funciona utilizando sinalização explícita para estabelecer uma conexão ou um canal reservado a cada fluxo de tráfego antes do seu envio, tá? Ou seja, o roteador ele verifica se possui recurso suficiente, né? Entenda por recurso suficiente largura de banda, buffers, tudo isso para garantir os requisitos de QoS daquele tipo de fluxo, né? Qual que é a vantagem? Né? Uma precisão máxima, tá? Ou seja, cada fluxo aí agora ele vai receber exatamente a alocação de recursos de que precisa, garantindo latência, garantindo banda, conforme a sua solicitação. Mas tem limitações também, tá? A primeira dela, pouca escalabilidade, ou seja, rede de grande porte, o número de fluxos ele cresce exponencialmente, né? Tornando impraticável, inviável aí manter estados e reservas para cada tipo de fluxo, tá? E é bastante complexo também, outra limitação, complexidade, né, na hora de você implementar isso aí.
ele requer protocolos adicionais, né, como o RSVP, para gerenciar a reserva de recursos, tá? E temos ali o próprio RSVP, né, terceiro algoritmo aí, né, é um protocolo que opera, em geral, em conjunto com o IntServe, legal? O emissor ou o receptor, ele vai sinalizar a rede que precisa reservar recursos para um fluxo específico, né? Por exemplo, eu quero uma largura de banda específica. E cada roteador, né, ao longo do caminho, ele vai configurar ou vai negar essa reserva. Tá? Qual que é a vantagem desse protocolo? Garantia de recursos. Né? Vai permitir oferecer uma transmissão com largura de banda fixa, assegurando aí a qualidade para aplicações que são muito sensíveis ao atraso ou à perda de dados. Mas tem uma limitação, né? Escalabilidade, né? Assim como o Interserve, né? O RSVP, ele sofre quando aplicado em redes de grande porte, né? Pois cada fluxo ela vai demandar um gerenciamento específico de estado em todos os roteadores, né? Percebam a complexidade que vai ter isso aí, né? E pode acontecer sobrecarga de sinalização. Isso significa que a rede ela vai precisar ligar com mensagem de reserva, com confirmações e eventuais aí, renovações ou até mesmo cancelamentos. Tá? Para a gente finalizar a nossa discussão, tá, pessoal, dessa segunda aula, é interessante falar sobre novos desafios, né, em redes sem fio. Tá? Ou seja, as redes sem fio elas estão cada vez mais presentes em todos os contextos, tá? Do uso doméstico até, sei lá, ambientes corporativos, ambientes públicos, tá? E a demanda por acesso confiável, acesso rápido, acesso seguro, com qualidade, ela só tende com, né, eficiência energética, ela só tende a crescer. Nesse cenário, nós, como profissionais de tecnologia da informação, né, da área de redes, né, enfrentamos aí o desafio de quê? De planejar, de implementar soluções, né, que garantam aí cobertura adequada, o desempenho satisfatório, a proteção de dados necessária, tudo isso em meio à rápida evolução tecnológica, tá? Vamos lá, alguns pontos que eu queria que vocês tivessem atenção é o projeto e topologia, tá? A seleção correta de componentes como roteadores, né, access points, protocolos e a configuração da topologia de rede, ela é crucial para evitar degradação de sinal ou a queda de velocidade. Manter-se atualizado, tá? Isso é algo bastante normal dentro do nosso meio, tá? A constante evolução profissional, tá? É fundamental acompanhar as inovações e as atualizações de padrão, por exemplo, sei lá, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, tá? E os protocolos de segurança WPA3, né, dentre outros que possam vir a surgir, garantindo aí uma infraestrutura moderna e eficiente. E temos também como ponto de atenção o domínio de fundamentos. Então perceba, né, que na, né, primeira aula e uma grande parte dessa segunda aula, a gente apresentou muitos aspectos, princípios teóricos e práticos aí de tecnologia sem fio. Né? Você precisa entender quais são as melhores práticas de segurança, tá? Tudo isso, né, viabiliza a implementação de redes mais resilientes, tá? E preparadas aí para as futuras demandas. Tá? Como conclusão, tá? Com os conhecimentos, né, básicos aí que vocês terão ao longo dessa nossa trajetória, né, é possível que vocês comecem a criar suas redes sem fios que, sei lá, que atente aí à eficiência, à confiabilidade, à segurança, tá? A adoção de tecnologias mais adequadas, né, aliadas aí ao monitoramento constante, à otimização contínua, tá? Resulta em infraestruturas que elas sejam capazes de atender às crescentes exigências dos usuários e dos serviços, né? Tanto no contexto pessoal quanto no contexto profissional. Beleza? E com isso, pessoal, a gente finaliza essa nossa segunda aula, né, do curso de Redes Sem Fios. Tá? As dúvidas que porventura surgirem, né, foi uma aula gravada, então assim não houve interação com vocês, mas sintam-se à vontade para que as dúvidas que porventura surgirem, né, eu, né, professor Rômulo ou professor Heber, né, estamos disponíveis para tirar sua dúvida. Né? E para aqueles que querem me dar uma moral, né, eu assim, peço que vocês me sigam na minha rede social, né, que eu sou mais ativo é o Instagram. Vocês vão me encontrar em @prof. Rômulo Santos.
né? Passa lá para que a gente possa trocar uma ideia, sanar a tua dúvida, ou seja, nessa rede só existem coisas que são relacionadas ao universo da tecnologia da informação. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima aula.